Uma coisa que sempre me perguntam, tanto em consultas quanto por Instagram, por aqui pelos comentários, etc., é sobre essa dinâmica de mapas infantis, de mapas entre pais e filhos. Como será que será relacionamento? Como que será que esse filho vai lidar com os pais e vice-versa? Seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e nesse vídeo vai ser um vídeo curto para responder essa pergunta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Eu posto vídeos aqui regularmente sobre o céu e como você pode utilizar a astrologia e outras ferramentas da espiritualidade para viver uma vida mais alinhada de forma prática. A astrologia não é uma bola de cristal, tá? E ela não é sentença, ela é tendências. Eu sempre falo isso, né, tanto para os meus clientes quanto nesses vídeos, porque nós temos livre-arbítrio, né? Só que como o mapa astral ele aponta tendências, é interessante a gente observar as tendências que estão ali mais propícias, né, a se manifestar dentro do nosso mapa. Com relação a essa pergunta, quando eu faço leituras de mapas infantis, é sempre gostoso a gente analisar como será que essa criança vai sentir, interpretar, julgar e analisar, né, os pais, né? E como a gente faz isso? Primeiro eu quero fazer um exercício que geralmente eu faço com os meus clientes, que é, você pode me listar 3 qualidades e 3 defeitos, segundo os teus julgamentos, sobre o teu pai? Anota. E depois você pode me dizer, você pode escrever 3 defeitos sobre os teus julgamentos, né, e 3 qualidades da tua mãe. Geralmente, a maioria dos casos, na verdade, eu só não vou generalizar porque a gente não pode generalizar, mas até agora, todas as vezes que eu fiz essa pergunta em consulta, os defeitos e qualidades do pai está relacionado ao sol dessa cliente, desse cliente. E os defeitos e qualidades da mãe, que a pessoa escreveu, está relacionado à lua dessa cliente, desse cliente. Que os julgamentos que nós temos sobre os nossos pais é reflexo das lentes que nós temos dentro de nós sobre eles. Essas lentes, elas são representadas de maneira astrológica através do sol e da lua. O sol, o pai, e a lua, a mãe. Ou a energética lunar e solar daquela residência, porque às vezes, né, o pai tem muito mais um papel e uma energia lunar dentro da criação daquele ser humano, e a mãe solar, e tá tudo certo, tá? Você precisa só ter esse discernimento de quem é o ser lunar e quem é o ser solar dentro da tua dinâmica familiar. Mas geralmente o sol é o pai e a lua é a mãe. A maneira como você sente, interpreta, julga, né, o teu pai, geralmente é relacionado ao teu sol natal. É por isso que eu já atendi famílias assim de ver vários filhos, e todos os filhos têm maneiras diferentes de listar, de descrever o pai e a mãe. Por quê? Porque reflete quem aquela pessoa é, né? Você não vê o mundo como ele é, e sim como você é, não é verdade? E quando a gente está fazendo essa interpretação, né, de mapas infantis, né, quando eu estou falando geralmente com a mãe, você entender como possivelmente essa criança vai sentir você consegue perceber essas próprias características dentro de você. E isso acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento para aquela mãe e para aquele pai, para eles perceberem essas qualidades que aquela dinâmica está ativando dentro dela, porque percebe que quando uma criança entra no núcleo familiar, o mapa daquela criança, a energia daquela criança está agora se relacionando com a energia do pai e da mãe, está ativando pontos, traumas, experiências, sonhos, coisas boas e coisas desafiadoras dentro do mapa, dentro da vida daquele pai e daquela mãe. É muito comum a pessoa, a mamãe, ela achar que ela tem características X, e aí quando se torna mãe, por conta daquela própria ativação daquele mapa daquela criança, ela acaba se transformando e manifestando características diferentes dentro daquela maternidade, dentro daquela dinâmica mãe e filho.
Por isso até que, às vezes, a mãe que tem vários filhos tem uma dinâmica diferente com cada filho, porque aquele filho energeticamente ativa pontos diferentes dentro daquele mapa daquela mãe. Tudo isso para dizer que, quando você entende o Sol e a Lua do seu filho, da sua filha, você consegue perceber o que ela possivelmente, não é uma sentença, o que essa criança possivelmente vai esperar de você, vai perceber em você, vai se inspirar em você. E aí você consegue focar na luz daquele signo, do Sol ou da Lua do seu filho. Eu tenho até vídeos aqui que falam sobre a sombra e a luz de cada signo, é importante você ver. E assiste o Sol e a Lua do teu filho. Assiste esse vídeo, né? Por exemplo, se você for a mãe dessa criança, percebe qual é o signo que essa Lua dessa criança está e assiste a sombra e a luz daquele signo da lua da sua criança. Com certeza você vai perceber que dentro da tua maternidade você tem características tanto da sombra quanto da luz daquele signo e você vai perceber o que essa criança espera e observa em você. E aí foca na luz daquele signo, tá? Observa as manifestações sombrias daquele signo, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho Sol em Áries e Lua em Capricórnio. E com toda certeza, tanto os desafios quanto as qualidades arianas seria a maneira que eu descreveria o meu pai, principalmente na época da minha infância e da adolescência. E com toda certeza, as sombras e a luz de Capricórnio é a maneira que eu descrevo a minha mãe. Então é um exercício muito interessante a gente fazer, tanto com os nossos filhos, quanto na nossa vida pessoal, para a gente compreender o nosso relacionamento com os nossos pais e entender o relacionamento dos nossos filhos com a gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado a trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Faça suas perguntas aqui embaixo nos comentários, manda esse vídeo para as mães, para os seus irmãos, para as pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo. Namastê!